Boa noite, gente. Estamos aqui ao vivo para começar mais uma live do IAD e aguardando o nosso parceiro chegar. O Arturo chegou aqui agora. Bem-vindo, Arturo. Então, a gente está aqui para mais uma live com muita alegria para estar aqui com vocês. Nós vamos conversar dentro da nossa temática, Reconstruindo o Território. E eu estou aguardando o meu colega aqui, com quem a gente vai bater um papo super legal, que é o Ricardo Cerqueira. Ele está já chegando. Aê, Ricardo, chegou. Nós combinamos que, Coisas das lives. nós combinamos que se não fosse para ser divertido, não valia a pena. Já começou dando um Não, tilt aqui. eu vi. Mas é assim mesmo. Não foi Gente, proposital, boa não. noite. O pessoal já está aí, já está chegando. A galera para assistir a gente aí, para participar desse bate-papo aí com a gente, que a gente promete que vai ser bem legal, né, Ricardo? Pô, Débora, ajusta só um pouco sua câmera que eu quero ver seu rosto. E agora? Agora acho que você pode subir um pouquinho mais. Eu não sei se é só para mim. Ah, Não, eu acho. tá vendo? E agora, tá legal? Bom, para mim eu só estou Eu vendo vou mais o ficar seu mais colo. assim. Se você puder levantar. Pronto. Subi aqui um pouquinho agora a base Agora. do meu E aí, celular para Débora, como é que tá poder. você? Tô bem, Ricardo, animada para esse bate-papo. Pois é. Então, eu vou apresentar para vocês que estão aí assistindo o meu colega, que é Ricardo Cerqueira. Ricardo Cerqueira, ele está com a gente no IAD desde o nascimento, é um sócio fundador, né? Estamos há 17 anos nessa jornada. Ricardo é uma pessoa que vem trabalhando há muitos anos com desenvolvimento humano, com formação de lideranças, com coach executivo e fazendo um trabalho super legal na Bahia e em outros lugares do Brasil. Não é isso, Ricardo? É isso aí. Débora, o pessoal está dizendo que está cortando a sua cabeça e todo mundo quer te ver direito. Acho que você tem que suspender um pouco mais Vou seu ficar um pouquinho celular. mais longe. Pronto. A nossa querida Patrícia falou, está cortando a cabeça. Então não fui só eu, não. Obrigado, Débora. Como Débora falou, nós já estamos juntos só no IAD há 17 anos. Nós somos sócios fundadores do IAD. E antes eu tive o privilégio de trabalhar com Débora em projetos do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E mesmo estando há 17 anos juntos, dentro do Instituto, mais recentemente, há 2 anos atrás, eu tive o privilégio de trabalhar com Débora num projeto no estado de Sergipe, chamado Projeto Dom Távora, que foi um projeto promovido pelo FIDA, pelo PNUD e pelo governo do estado. E aí eu conheci um pouco mais Débora, na realidade. Débora tem uma E coisa que essa é a me nossa chama... primeira live, né? É a quarta do IAD e a nossa primeira. Mas assim, uma coisa que me chama a atenção no perfil de Débora é que ela é psicóloga de formação, mas ela é muito tecnológica. Ela entende muito de ferramenta digital. Ela dá um banho em quase todo mundo no IAD, à exceção de Felipe, nessas questões de ferramentas, né? Ela trabalhava dentro do projeto Dom Távora na área de monitoria e avaliação, trabalhando assim tabelas de Excel super complicadas que eu não chegava nem perto. Mas esse lado tecnológico de Débora, ele está assim amalgamado, misturado, imbricado com o lado psicóloga dela. Sempre preocupado com a questão das pessoas, da alma do ser humano, da cabeça, do coração. Então ela trabalha sem dissociar, né? A geração de resultados no que ela faz, ela persegue muito isso, mas sem abrir mão do ser humano. É um prazer enorme, Débora, estar sendo com você essa live Nossa, para que trabalhar um tema tão apresentação! bacana. Eu preciso fazer outra live para fazer uma apresentação à sua altura sobre você. Mas, Ricardo, vamos entrar no nosso tema. E aí está se falando muito de trabalho remoto, home office. É a mesma coisa? Home office e trabalho remoto? Tem alguma coisa aí igual, diferente? O que é isso? Pois é, eu acho que as pessoas confundem um pouco, né, home office com o trabalho remoto. Na realidade, o home office é o trabalho em casa. É a pessoa que usa a sua casa, ou parte da sua casa, como um espaço de escritório, que ganhou muita força agora na pandemia, porque como as pessoas tiveram que ficar em casa, elas de fato tiveram que trazer o trabalho para dentro de casa. Mas não vamos falar sobre trabalho remoto aqui. E o trabalho remoto é muito mais do que home office.
é o trabalho que pode ser feito em qualquer lugar, né? Então, eu posso estar trabalhando, por exemplo, num cowork, numa praça, eu posso tirar férias, estar no hotel fazendo o trabalho. Então, o trabalho remoto ele é feito de forma à distância, né? Hoje em dia tem até um termo muito interessante que as pessoas chamam dos nômades digitais. São aquelas pessoas que conseguem trabalhar colaboradores que estão situados em lugares diferentes do mundo, porque eles conseguem trabalhar de forma remota. Mas, Débora, Uma das eu coisas queria boas do mundo aproveitar... digital, né, Ricardo? Uma coisa boa do mundo digital, né? Olha, eu sou fã desse mundo, viu? Eu não abro Eu mão do idem. analógico, do presencial, não, mas eu sou fã desse mundo. Eu acho que ele abre mais possibilidades. Ô, Débora, mas você falou que está fazendo uma live comigo. Talvez valesse a pena você comentar essa estratégia do IAD das lives, né? Essa é a quarta live, se não Sim, me engano, do IAD, né? sim. Essa é a quarta live do IAD e vai ter mais, gente, temas bem legais e interessantes. A temática das nossas lives é reconstruindo o território, né? E a ideia é a gente trazer um pouco nossas percepções, a experiência, debater sobre o desenvolvimento territorial, né? Que é o desenvolvimento daquele local onde as pessoas estão, com objetivos comuns, pensando em estratégias de desenvolvimento, como é que elas interagem ao território, que é um conjunto, é um espaço, não é só um espaço geográfico, né? É um espaço onde as pessoas têm relações sociais e elas se constroem e se cooperam para construir desenvolvimento. Então, a gente está muito preocupado, né, com as novas questões que estão aí surgindo com a pandemia e pós-pandemia, o mundo que se desenha, e pensando como que nós vamos trabalhar e que questões emergem para a gente pensando em desenvolvimento territorial no Brasil. É isso. E hoje a nossa live a temática é questões ligadas ao trabalho remoto. Questões emergentes ligadas ao trabalho remoto. A Ô, gente vai trazer Débora, algumas reflexões. enquanto eu fico olhando para você aqui, que está na parte superior da minha tela, eu estou passando aqui o visor e vendo algumas pessoas muito queridas presentes, né? Colegas do IAD, tipo Nossa, Socorro, Patrícia, Arturo. Tem alguns amigos que eu não via há Caio, muito tempo, Nancy, aqui do Sebrae, Jamile, Milede, Nancy, do Espírito Santo, Bruna e Renata, minhas filhas, que tinham que me prestigiar, senão ia ter greve aqui em casa. Arturo tá Alana, aqui. Janira Santos, Conceição Faena, Silvana, a musa das lives do IAD, né? O nosso querido Nossa, Caio. Então tem um monte de gente querida. Dalva Santana, Mileide. Só tem gente bacana. Graça, nossa querida amiga que trabalhamos juntos lá no Dom Távora também. Patrícia nossa bailarina. Barros. Olha, só tem gente de bem. PC. Gente, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui presentes com a gente. Ori, nosso querido Arthur está aí na tecnologia assistindo a live, viu? Arthur, você sabe que é o nosso mestre. Ô, Arthur. Débora, eu acho que a gente poderia começar esse bate-papo falando um pouco sobre como é que, dentro da sua experiência, você começou a perceber o avanço do digital, o avanço do remoto no trabalho que você vinha desenvolvendo nas suas diversas áreas de atuação. Eu queria conhecer um pouco assim, a sua percepção. Como é que você começou a perceber isso? Né? Esse avanço aí do trabalho remoto, do mundo digital, em públicos que, historicamente, parecem que não estão muito antenados com isso. Né? São públicos que estão mais distantes, às vezes mais isolados, sem acesso a telecomunicações. Como é que foi para você isso? E isso é assim, como você disse, eu sou uma pessoa que gosta muito da tecnologia, acho que ela tem muito a agregar e a gente precisa um pouco entender ela, né? Isso vem de uma história minha muito particular, né, da minha juventude, naquela época, Ricardo, anos 80, não existia essa tecnologia, né? E aí o primeiro curso que eu fiz foi um curso de datilografia, gente. Datilografia. E aquilo me chamou a atenção e eu quis começar a dominar as ferramentas. E quando eu comecei a trabalhar com o terceiro setor, eu vi uma dificuldade das pessoas de utilizarem essas ferramentas, inclusive nas comunidades. E sempre gostei muito quando surge uma solução, aí vem o Facebook, primeiro foi o Orkut, aí vem o Instagram, aí vem o Skype, vem o Teams, o Meet. Então, tudo isso são ferramentas muito legais e a gente percebe que precisamos ainda avançar muito, né, sobre isso, são formas diferentes de aprender. As pessoas têm tempos diferentes, momentos diferentes, interesses diferentes, mas o mundo tecnológico e digital chegou para ficar, né? E
nessa segunda onda, né, a gente teve uma onda na década de 90 da chegada da tecnologia, né, todo mundo super antenado, e agora ela acelerou, e isso remete a gente a fazer algumas reflexões. Mas cada pessoa tem um tempo, né, de acessar isso, um tempo de se aproximar, um tempo de perder o medo, um tempo de compreender, né, e nos nossos territórios a gente percebe também que isso acontece em níveis diferentes de acesso, de conhecimento e de interesse. E daqui a pouco a gente vai trazer alguns números aí falando sobre inclusão digital no Brasil. E você, Ricardo? Vou falar, mas antes vou fazer alguns registros aqui muito interessantes. Ó. Maria da Graça, já falei, minha querida Graça, lá de Alagoas. Ana Cláudia Oliveira, vice-presidente de Relações Humanas da Continental Brasil e Argentina. Rafael Souza, trabalha aqui numa empresa no Polo Petroquímico. Um grande amigo também, Enivaldo Piloto, de Porto Seguro, do Sebrae. Então, nós estamos com pessoas de vários lugares do Brasil. Débora, muito legal. A minha experiência, eu me recordo, em 2008 e 2009, foi um ano e meio mais ou menos, eu estava desenvolvendo um trabalho no Panamá. Era num projeto de desenvolvimento hidroagrícola, era na fronteira do Panamá com a Costa Rica. E naquela época, 2008, me chamou a atenção de que quando nós fazíamos os convites para os agricultores, que eles eram irrigantes, participarem das reuniões, as pessoas mandavam, na época, convite por SMS. Eu achava aquilo o máximo, porque a gente no Brasil, o Brasil não fazia isso. Então, os convites para as reuniões iam via SMS. E depois eles respondiam todos, era uma enxurrada de avaliações por SMS. Eu achava estranho porque eles falavam um pouco nas reuniões, mas depois eles mandavam o feedback deles por SMS. 2008, isso me chamou muito legal. 2 anos atrás, quando nós trabalhamos juntos em Sergipe, no projeto Dom Távora, eu comecei a perceber que nesse mundo, onde tem em algumas áreas onde a gente não imagina que as pessoas estejam conectadas, a gente se surpreende. Por exemplo, nós utilizamos, você deve lembrar, a estratégia de videoaulas. Dentro dos nossos momentos presenciais, nós tínhamos videoaulas de Gileno, de Arturo, minha. E as pessoas das comunidades rurais, elas pediam que nós mandássemos para ela por Zap as videoaulas. Por quê? Porque elas compartilhavam com os demais amigos e produtores das associações aquelas videoaulas por WhatsApp. Nesse mesmo mundo, onde as pessoas da comunidade rural acessavam o WhatsApp, nós fizemos um curso de EAD para os técnicos da empresa de assistência técnica de Sergipe. E num grupo de 40 e poucas pessoas, tinham 3 pessoas que não tinham e-mail ainda. Técnicos da empresa de assistência técnica. Então, assim, é um mundo que é muito plural, ele é muito anacrônico, né? Fiz um trabalho com os Caiabi, por exemplo, na região de Alta Floresta, lá no Rio Telepires. Eles têm internet na aldeia. Às vezes que eles iam para Brasília ter reunião conosco, eles gravavam tudo e mandavam por Zap. Então, assim, o mundo do digital e o mundo, não falei do remoto especificamente, eles começam a se misturar. Eu tenho observado uma outra coisa, no meu olhar e na minha experiência de consultor, que os trabalhos que eu já vinha fazendo na área de consultoria, todos migraram para o remoto. Eu tenho um trabalho, um projeto de desenvolvimento rural sustentável aqui na Bahia, chamado Bahia Produtiva, que não parou e continuou tendo todas as suas ações de maneira remota. Por exemplo, existem licitações, formação de empreendedores para fazer licitação por um sistema, foi feito com esses produtores de maneira virtual. Tem um projeto aqui na Bahia de turismo, que é a criação de uma rede de turismo náutico cultural, que vinha sendo todo ele feito de maneira presencial, agora está todo virtual, está todo remoto. Ou seja, a pandemia acelerou um processo que já vinha aí em curso e que nos tomou muitas vezes de surpresa, né? E é um pouco sobre isso que a gente está aqui, né? Muita gente. Eu lembro que há uns 3 anos atrás, eu fui convidada a fazer uma avaliação de um programa aqui em Pernambuco, que era com comunidades quilombolas, e também tive essa experiência de ver que nesse projeto o Estado colocou dentro das comunidades o que eles chamaram de um centro de convivência com acesso à internet. E como isso teve impacto, né, nos resultados do projeto, das pessoas estarem ali, jovens, as mulheres, né, discutindo políticas públicas, que levou, inclusive, algumas meninas quilombolas a assumirem
cargos dentro do governo e cargos interessantes como em conselhos de políticas públicas por ter o acesso à internet dentro de uma comunidade longínqua num quilombo. Então, assim, e hoje a gente, como você disse, realmente os trabalhos nesse momento estão realmente muito no formato digital, né? Muita reunião, muito trabalho e muita capacitação utilizando essas ferramentas maravilhosas que a gente precisa só aprender como que se relaciona melhor com elas. Em 2010, Débora, nós estávamos no Ministério do Turismo, o programa de regionalização, e existia um curso de regionalização em formato EAD, Educação à Distância. Olha, era muito bacana a gente ver que tinham comunidades isoladas na Amazônia, lá na cabeça do cachorro, no Amazonas, sendo aluno de um curso de educação à distância. Onde essas pessoas teriam acesso a um curso desse se não fosse de forma remota, né? Então, assim, esse mundo do remoto, do virtual, do digital, ele traz inúmeras possibilidades. Mas a gente também percebe uma série de dificuldades, né? Eu acho que a gente poderia começar abordando um pouco assim, na sua percepção, né? Quais são as dificuldades que você enxerga das pessoas estarem aderindo a esse formato nos espaços onde você tem trabalhado? E antes eu queria trazer, eu fiz uma pesquisa esses dias, né? E saiu uma pesquisa bem fresquinha, recente, que são dados da internet no Brasil, que foi feito pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil. Sim. Eles fizeram uma pesquisa com 23.490 lares em todo o Brasil, de outubro a março desse ano. E os números, assim, são bem interessantes para a gente entender um pouco sobre o acesso à internet, o uso da internet e como que isso pode ser trazido para a gente fortalecer esse mundo digital no nosso trabalho, no desenvolvimento territorial. E aí um dado que a gente já sabe, né, sem precisar dos números, é que 99% da população que hoje acessa a internet usa o celular. O celular é a maior, 99% de 133 milhões de usuários de internet usam o celular. Ele é a ferramenta mais usada. Nos últimos anos, o computador está sendo substituído pelo celular. Ele é mais usado do que o computador. Não só por conta do hábito, mas por conta do acesso. Eu vou chegar aí esse número também para você. Então, algumas dessas pessoas que foram entrevistadas nessa amostragem, 58% só usam o celular. Na área rural, então, isso fica maior. Então, o acesso à internet na área rural, 79% é feito pelo celular. E quando a gente chega nas classes D e E, né, que são as pessoas de baixa renda, que recebem aí de 0 a 2 salários mínimos e de 2 a 4 salários mínimos, esse número de acesso para o celular sobe para 85%. E na maioria das vezes são celulares com baixa capacidade de memória, né, e são celulares bem simples. Então, o acesso ao computador se tornou uma coisa, vamos dizer, talvez um pouco mais elitizada. Quando a gente quando eles na pesquisa vão fazer um levantamento de os computadores nos lares, a gente vê que nas famílias com até um salário mínimo, só 45% tem um computador em casa, né? E na classe A, né, que é o pessoal que tem uma renda aí acima de 20 salários mínimos, 95% tem computador e tem o tablet, o celular, o notebook e vários outros equipamentos de acesso à internet. Quando a gente vai para a classe B, que é o pessoal que está aí numa faixa de 10 mil a 20 mil pelo IBGE, então isso chega a 85% de domicílios com computador. E quando a gente vai para a classe D e E, a realidade que a gente tem visto agora, né, inclusive criando muito sofrimento para a área da educação, é que só 14% dessas famílias têm um computador em casa, então eles têm um celular básico. Então, assim, uma desigualdade digital que ainda persiste, existe no Brasil, né? Isso já é uma discussão bem antiga, né? Desde a década de 90, e que agora essa desigualdade, ela tem a capacidade de criar um vazio e uma distância muito grande
né, de a gente ter os benefícios para uma parcela da população brasileira que está aí na pobreza, o setor informal, são os estudantes que agora estão sofrendo para assistir uma aula, compartilhando o celular de alguém, os empreendedores que a gente trabalha hoje no IAD, nas abordagens territoriais, a maioria deles não tem um celular com capacidade de baixar um aplicativo para assistir uma aula virtual, ou estão com um celular que usa a mãe, a avó, o tio, o marido, todo mundo num celular só. Então, a gente tem uma diferenciação, uma desigualdade digital muito grande ainda no Brasil. São 20 milhões de pessoas que não possuem internet ainda no Brasil. A gente, em plena era digital, numa aceleração tremenda com a pandemia, do uso desse recurso para as pessoas sobreviverem, gerarem renda, estudarem, serem atendidos por médico, fazer compras, baixar aplicativos. Então, a gente ainda tem um chãozinho aí pela frente para que essa maravilha que é o mundo digital chegue para diminuir desigualdades nos nossos trabalhos em territórios. Então, assim, eu achei muito interessante esses números que eles trouxeram e achei interessante falar dessas dificuldades. Eu teria uma rodada mais de algumas coisas para falar, além dos números. Eu estou vendo aqui, Débora, alguns comentários reforçando a sua fala, né? Da Patrícia comentando que o Brasil ainda não tem inclusão digital, da Sueli São Bernardo, que trabalha com comunidades também no mundo rural, falando sobre a necessidade de ampliar o acesso dessas comunidades ao digital. E, de fato, o que você coloca aí é fato, e esses números não deixam mentir, né? Eu tenho tido... Pois não. E recentemente a gente fez um trabalho com o PNHR, a Caixa, e eu tive a oportunidade de ficar hospedada em um quilombo no Maranhão, lá em Alcântara, e a coisa mais linda desse mundo, com um potencial fantástico para o turismo de experiência, e essas pessoas não têm nenhuma internet. Não sabiam o que era um Instagram, não usam uma rede social, uma associação de artesãos fazendo um trabalho lindo com palha de buriti, coisa linda, trabalhos lindos, maravilhosos. Quando eu cheguei lá, eu fiquei encantada. E eles não tinham um canal de vendas desse trabalho, né, dessas artesãs, trabalhando até em condições ruins, porque ficam sentadas várias horas, assim, no chão, numa cadeira, num tear, e nenhum acesso. Tentamos até articular eles, até para eles captarem um projeto de empoderamento feminino, eles ficam em condição inferior, porque eles não têm uma vitrine do trabalho que fazem na internet. Eles não têm uma internet para mandar um projeto. Então, a gente ainda tem muito que avançar em termos de políticas públicas para reduzir essa desigualdade no Brasil, né? E para que ela não se amplie, não se amplifique, a gente precisa de uma ação aí do terceiro setor, da sociedade, das empresas com suas áreas de responsabilidade social, né? Quem sabe vamos colocar um centro de acesso à informática nessa comunidade X aqui, para fortalecer o turismo rural, para fortalecer as ações ambientais, para incluir o setor informal, e isso impactar economicamente no território até de atuação da empresa, o próprio governo pensar nas políticas públicas nesse momento, né, e não ficar parado observando o que está acontecendo. Então, são muitos desafios de políticas públicas de inclusão para que esse abismo entre as classes DIE e as outras classes que têm maiores acessos, ele não se torne maior. Sem dúvida. Essa questão da desigualdade social, ela se reflete em relação direta aí com a questão do acesso das pessoas ao mundo digital. Nossa colega Silvana Parente está comentando aqui da importância da participação e do controle social nesse mundo digital, onde nem todo mundo tem acesso a ele, né? E ela comenta que o IAD desenvolveu a concepção de uma plataforma para facilitar isso, pequenos empreendedores, para facilitar o acesso deles a mercado e comercialização e tal. E ela até sugere que numa próxima live possa trabalhar isso. Eu me recordo de uma discussão ano passado... Faz tudo e o Aldeia. Eu me lembro ano passado, no Ceará, por exemplo, um trabalho que a gente estava discutindo com a prefeitura, já no momento da necessidade de se construir um plano diretor para a cidade, como que se poderia criar ferramentas digitais
para possibilitar o acesso e a participação de toda a população na construção de um plano diretor, né? E aí a gente esbarra muitas vezes nessa questão que você coloca da infraestrutura, do acesso mesmo. Mas, Débora, me permita fazer uma outra abordagem aqui. Eu tenho trabalhado muito, você sabe, eu trabalho muito com consultoria na área empresarial também. A gente tem um trabalho muito grande no IAD na área territorial, mas eu também tenho trabalhado na área organizacional. E eu queria colocar um pouco o meu olhar de como é que está isso nessas organizações. E quando eu falo organizações, eu não falo unicamente organizações privadas, as organizações públicas também. Na minha visão, e assim, na pandemia isso ficou muito evidente, um trabalho, por exemplo, com uma organização pública, onde os colaboradores, os servidores não estavam tanto acostumados ao trabalho em home office. Nós que somos consultores, a gente não teve muita dificuldade, porque isso já fazia parte do dia a dia. Mas, por exemplo, numa instituição pública, eu ouso dizer que talvez a maior parte desses servidores não tem muitas vezes computador em casa. Ou quando tem um computador, ele tem que compartilhar com os filhos, com a esposa, com a família inteira. E, em geral, o trabalho deles ficava restrito ao espaço do escritório lá no setor que trabalhavam. Então, quando chega a pandemia, foi um pouco um choque no começo para essas pessoas, né? Isso dentro de uma organização que eu trabalho dando assessoramento. Então, assim, uma coisa que eu tenho observado em relação ao trabalho remoto é que a liderança, os gestores das organizações, eles estão fazendo a diferença em introduzir ou não uma cultura do trabalho remoto, do trabalho digital. Talvez sejam os mais responsáveis para que isso aconteça. Não é somente a questão do que a pessoa não tem celular ou que não tem o computador, mas muitas vezes é uma falta de orientação da própria direção. Muitos deles nem sabiam como fazer. Muitos deles, eles nem tinham computador em casa e foram pegos de surpresa. E começaram a fazer o trabalho de maneira intuitiva. Muitos deles tinham mais de 60 anos, tinham que ficar em casa, não podiam ir para o trabalho. E começou a ter que mexer com um monte de ferramenta para conseguir dar conta disso aí. Então, assim, eu acho que é fundamental no trabalho remoto o papel das lideranças. Ainda temos um número muito grande de lideranças e de gestores que são muito focados no microgerenciamento. Aquelas pessoas, eu não estou falando só do governador público, não. Eu tenho exemplos do privado, pessoas brilhantes com empresas, mas que querem ver as pessoas trabalhando no computador na frente dele. Ele quer passar pelas pessoas e ficar olhando para a tela para saber se as pessoas estão trabalhando ou não. Fazendo o que eu chamo de microgerenciamento. E eles não estão no virtual, isso acontece também. É um risco também da liderança transformar o mundo virtual no mundo de vigia, né? Exatamente. As pessoas estão sendo vigiadas, né? Isso. E assim, e aí o líder, ele não está se dando conta de que o mais importante é ele perceber se aquela equipe está dando resultado ou não. E não se ela está trabalhando na frente dele, porque eu posso trabalhar de noite. O pessoal de TI, por exemplo, é um exemplo. Eles rendem muito de noite. Mas, às vezes, se eu estou num trabalho com horário fixo, eu tenho que estar trabalhando no horário onde eu rendo menos. Então, eu acho que, do ponto de vista de dificuldade, eu queria chamar a atenção da visão das lideranças, que elas precisam realmente ampliar essa visão, mudar os seus paradigmas, o seu modelo mental, sair de uma visão de microgerenciamento para foco em resultados, desenvolver métricas para isso, o que é o combinado, quando é que eu entrego, quando eu entrego. E o que você já falou, as pessoas das equipes, os times tiveram problemas com espaços físicos inadequados. Quantos colegas nossos não tiveram que trabalhar sentado numa mesa de plástico e, às vezes, alguns deles... Eu tenho um colega que mandou uma foto sentado no engradado de cerveja, porque não tinha em casa um espaço adequado. E com dores na coluna por não ter uma cadeira adequada por muito tempo na frente do computador agora. Isso. E aí, algumas empresas, por exemplo, teve uma empresa aqui na Bahia chamada CAR, cujo projeto é o Bahia Produtiva, que nós sugerimos que disponibilizassem as cadeiras ergométricas dos colaboradores para que eles pudessem pegar. Então, as pessoas que não tinham cadeira em casa, eles tiveram a opção de ir no escritório, assinavam um termo, pegaram a cadeira e pegaram, muitas vezes, o computador, para que ele realmente tivesse em casa equipamentos. Mas o espaço é um problema, muitas vezes. E eu tenho que dividir isso com criança, com filhos, né, etc. e tal. Então, assim, a gente tem uma série de dificuldades, realmente. A dificuldade, por exemplo, de desconhecimento das ferramentas. Muitos tiveram que instalar pela primeira vez um Skype. Muitos aprenderam no tranco a usar o Zoom, o Teams, o Meet. E foi muito legal. Eu conheço pessoas que já se desbravando. Minha mãe tem 83 anos, acho que ela está aqui assistindo a gente.
Minha mãe tem aplicativo do Banco do Brasil Ela no está aí, celular dela. Ricardo. Eu não sei, eu acho que tá. Oh, Mas ela que tem fofa. aplicativo. Minha mãe, com 83 anos, ela faz os pagamentos com código de barra, faz tudo pelo celular, porque ela se desafia. Então, assim, tem dificuldade, tem um monte de dificuldade, mas ela vive se desafiando e está conseguindo entrar aos poucos nesse mundo aí. Mas, Débora, Ricardo, nesse mundo ainda, falando das dificuldades, dessa aceleração do home office, todas as pressões, né? E aí vem os aspectos emocionais desse mundo e desse relacionamento digital, né? Eu não sei se você já leu em algum momento que o Brasil foi trazido pelo OMS em 2019 como o país mais ansioso da América Latina. São eu devo 209 estar cabeçando essa milhões lista aí, viu? Dos ansiosos. de brasileiros que sofrem com ansiedade. Não, são 112 milhões. E em relação à depressão, nós somos um dos países mais depressivos do mundo. E com a Covid-19, nós ficamos no ranking de 35% de ansiedade comparado com outros países. Então, essa ansiedade que já existia no Brasil e que a gente pode dizer que é uma epidemia de ansiedade, ela agora se exacerba com o mundo virtual e por isso, compartilhando com o que você fala, o papel do gestor aí é super, mega importante para que as pessoas sintam-se confortáveis no mundo digital quando estão trabalhando nas empresas ou nas organizações, né? Porque essa exacerbação da ansiedade pode levar a quadros não muito legais, né? De síndrome de pânico, de síndrome de esgotamento, de fadiga, de depressão, transtornos alimentares, de bebida, alcoolismo. Então, o mundo digital veio com uma aceleração tão rápida na pandemia e encontrou já um cenário no Brasil onde ansiedade e depressão fazem parte da realidade e fazem parte de forma gritante. Então, é muito importante que nas organizações, os gestores, os colegas, os empresários, no setor público, onde for, tenham esse cuidado com o bem-estar de quem está trabalhando no remoto e no virtual. E a pessoa tem o próprio cuidado consigo mesmo, porque a gente não pode permitir que o mundo virtual roube os limites da nossa vida pessoal, né? Porque a vida pessoal, o trabalho está dentro, e não a gente dentro do trabalho. A vida pessoal é maior do que o trabalho. E esse tem sido um dos grandes estresses das pessoas que estão trabalhando no home office e no trabalho remoto, e sobre essa pressão e o medo de perder o emprego, e o trabalho que está escasso, e a vida que está em risco. Então, os gestores e lideranças têm um papel fantástico agora de orquestrar a saúde emocional nas organizações com o trabalho remoto. E cada um de cuidar de si mesmo, se dando tempo e criando o seu tempo de convivência consigo mesmo, com sua família e com seu lar, nesse conflito, né, nesse equilíbrio entre eu, minha vida e o que eu produzo no meu trabalho. Inclusive, muitas pessoas estão chegando a um transtorno que a gente chama que é a síndrome do impostor. Né? Não sei se você já ouviu falar. Não. Eu sempre acho que você pega, que eu não tenho competência, eu estou ansiosa, eu estou triste, eu não estou bem, aí eu não estou fazendo direito, meu colega faz melhor, eu não tenho qualidade, eu sou um impostor, né? Eu não tenho a competência para estar aqui nesse lugar. Então, a síndrome do impostor é um transtorno que está começando a ganhar evidência nesse cenário agora do trabalho remoto com a crise da pandemia da Covid-19. Então, só alguns alertas, sabe? Cuide de si, cuide da sua equipe, cuide da sua saúde também no trabalho remoto. Da saúde emocional. Eu tenho desenvolvido muito trabalho nessa área de formação de lideranças e é evidente que não se forma lideranças para o mundo do remoto nem para o mundo do virtual, se forma lideranças. E uma coisa que eu acho interessante é que no mundo do trabalho remoto, no mundo do trabalho em home office, a cultura organizacional ela se acirra. O que é que eu quero dizer com isso? O trabalho digital ele tem colocado uma lente de aumento na cultura das organizações. Por exemplo, organizações que trabalham muito comando e controle, por exemplo, fica muito mais evidente quando isso parte por virtual.
Organizações que trabalham muito a cultura da competitividade em detrimento da colaboração. Isso fica muito evidente quando você parte para o mundo do virtual. E aí, com certeza, isso, quer dizer, a ampliação do trabalho remoto, a ampliação do home office, ele traz um desafio muito grande para as lideranças, porque vai ser acirrado isso. Então, nós temos que, de fato, preparar as lideranças para que elas possam, nesse mundo onde essas questões vão ser acirradas, elas saibam lidar com isso, né? Por exemplo, eu me recordo de uma experiência com uma empresa que eu trabalho aqui, que eles disseram as pessoas não estão trabalhando agora na pandemia porque estão em casa e não estão trabalhando. Quando eles foram fazer um mapeamento, as pessoas que não estavam trabalhando por estar em home office eram as pessoas que já na empresa, quando estavam de maneira presencial, elas já não performavam muito. E aí, quando chega no virtual, isso se evidencia. E aí vai exigir da liderança tomada de atitude em relação a essas coisas. Então, eu acho assim que a gente precisa, mais do que nunca, ter um trabalho sério em relação à questão das lideranças. Eu sou, pessoalmente, um entusiasta do trabalho remoto. E você falou que eu trabalho muito com coach executivo. No trabalho de coaching, você também é coach, você sabe disso. Quando a gente trabalha os conceitos de alta performance, de alto desempenho, a maior parte das pessoas confundem hoje dizer que alta performance é melhorar a produtividade no trabalho, quando é um entendimento equivocado. Alta performance significa como eu tenho um comportamento nas várias esferas da minha vida que amplia a minha qualidade de vida. E aí entra trabalho, entra lazer, entra família, entra o hobby. E eu acredito, e eu sou assim, e eu vivo isso, que o trabalho remoto consegue me trazer mais qualidade de vida, porque eu consigo equilibrar mais as coisas e fazer as coisas no meu tempo. Eu não advogo que deva ser só remoto. Eu acredito que nós vamos ter sistemas híbridos daqui para frente, presenciais e remoto, onde o remoto ganha mais espaço. Nós vamos trabalhar muito mais remoto em 2021 do que trabalhamos em 2019. Eu acho que ninguém duvida disso. Com certeza. Não é isso? E como que nós vamos ter que entendendo esses alertas do trabalho remoto, a gente possa estar mais atento para aprender melhor com isso, para ter, acima de tudo, mais qualidade de vida. E aí poder contribuir com a sociedade com a melhor performance. Eu não posso contribuir bem se eu também não estiver bem. Então, primeiro a qualidade de vida e depois como é que eu posso dar a minha contribuição. Eu estou louco para falar e ler as coisas aqui, eu não consigo. Consigo falar e ler. A gente, vamos passar para o próximo ponto, quais são os benefícios que isso trouxe para a gente? E a gente pensando assim que está aí jogado para o planeta os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E que todas as crises que a gente aconteceu no planeta, ou na sua vida, elas são momentos ou de oportunidade de crescimento ou de trauma, né? Ou você fica traumatizado e tem um estresse traumático, ou você tem o que a gente depois vai falar na outra live, um crescimento pós-traumático, porque você é resiliente. E aí a gente tem os objetivos de desenvolvimento sustentável. E o trabalho remoto pode contribuir, sim, com o alcance de algumas metas. Olha lá, vamos pensar na situação das mulheres, né? As mulheres que vivem e sofrem violência e têm muito mais horas de trabalho do que o homem na família, né? Ganham menos salários e tudo mais, têm problemas emocionais por conta disso e às vezes não tem com quem dialogar. Olha, a pandemia trouxe uma chuva, né, de atendimento terapêutico, né, online, né, a psicologia evoluiu para atender pessoas remotamente na casa delas, o terapeuta no seu set, né, em casa ou em outro lugar, mas o atendimento remoto para esse tipo de dificuldades emocionais, não só para mulheres, para jovens, para qualquer público, médicos atendendo remotamente, né, professores de todos os tipos de conteúdos, né, que hoje surgem na internet. Quantos cursos você fez na pandemia? Eu já fiz um bocadinho, viu? As oportunidades são imensas, né, de educação no trabalho remoto, né? Mesmo com a resistência que as pessoas ainda têm ao que se chamava antigamente de EAD, né? E agora a gente tem muito mais conteúdo circulando na internet, cabe a você filtrar o que é de qualidade, mas quantas atividades remotas podem ser feitas de educação, de capacitação, de organização política, de grupos,
contribuindo com as metas da ODS. Ampliam-se essas possibilidades. E olha, quantos idosos estão sendo deixados para trás nas organizações porque não podem fazer trabalhos longínquos, eles podem fazer trabalhos remotos hoje. Quantas pessoas que têm alguma deficiência e estavam dificultadas de ter uma inteligência, uma capacidade de criar ou de desenhar, ou prototipar uma inovação, e elas podem fazer isso remotamente, hoje chegar em qualquer lugar do planeta com maior aceleração. Então, o trabalho remoto ele tem muito a contribuir, né, usando a inteligência das pessoas e a criatividade, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, em todas as áreas, paz, gênero, geração de renda, saúde, com todas as áreas. Né? A gente precisa só canalizar isso, criando com mais competências para canalizar esse recurso poderosíssimo para contribuir com as reduções de pobreza no planeta. Eu acho que eu queria deixar claro que nós não estamos aqui fazendo uma apologia que é como se tudo fosse ser remoto, tudo fosse ser virtual. Não. Isso é maravilhoso. A nossa tese é, ele veio, vai ganhar mais espaço, possivelmente vai ficar. Então, como é que nós vamos ter que aprender a lidar com isso para produzir melhor, gerar mais impacto na sociedade, ter melhor qualidade de vida, etc. e tal. Tem uma fala do PC aqui, nosso queridíssimo PC, que ele vai fazer diz assim, vou fazer uma brincadeira com fundo de verdade, e eu concordo com essa brincadeira sua, e até comentar sobre isso. Ele fala o seguinte, no trabalho virtual, a ansiedade dos empresários e gestores é como medir o trabalho remoto. A ansiedade do trabalhador é se está respondendo ou não a essas expectativas. Eu acho que é bem isso mesmo, PC. Eu acho que um dos desafios, na realidade, que a gente tem percebido nas organizações é justamente a ausência de métricas por parte dos gestores para mensurar o trabalho das pessoas. Aí eu volto à liderança. As lideranças elas foram tomadas de surpresa e elas começaram a transferir para a gestão que estava sendo feita de forma do presencial para o remoto, como se fosse simplesmente uma transferência de fazer videoconferência e achava que isso era fazer gestão. E aí não se tinha métricas, eles não tinham métricas adequadas para medir os resultados. Né? E eu acho que isso realmente tem sido um problema. Eu vejo alguns problemas. Quais são os desafios? Então eu vejo assim, alguns problemas em relação a esses desafios. Né? Eu não estou nem enfatizando os benefícios, porque eu acho que tem muitos benefícios. Eu queria trabalhar um pouco até o contrário. Né? As armadilhas, os benefícios, os desafios, para a gente não cair neles. Por exemplo, tem alguns líderes que estavam julgam que o colaborador está participando ou está trabalhando se ele participa das videoconferências. E aí faz uma semana inteira cheia de videoconferência, achando que ele vai estar olhando as pessoas pela tela. Isso é um equívoco. Enquanto eu estou em videoconferência, eu não consigo nem trabalhar muitas vezes. Então, assim... Não sobra tempo. Isso que nós estamos chamando hoje em dia de overcommunication, né? Esse excesso de comunicação, as pessoas estão buscando se comunicar além do necessário. Qualquer coisa que precisa comunicar, cria uma reunião virtual e as pessoas não saem de reunião virtual. E as pessoas precisam estar sozinhas, sentar no computador, gerar resultado. Então, o que se discute hoje é que esses momentos de comunicação sincrônicas, né? Todo mundo junto ali, não presencialmente, telepresencialmente, né? Todo mundo ao mesmo tempo numa reunião, ele não pode se ampliar muito na minha semana, porque eu tenho que ter tempo de trabalhar. Então, faz uma reunião por semana, alinhou o time, dá autonomia para ele trabalhar. Por que esses técnicos, por que esses gestores que PC fala que geraram ansiedade, porque não tem métricas? Desculpa, mas eu acho que eles são, em geral, são gestores focados em comando e controle. É aquela visão de que fez o planejamento da organização, agora é controlar os seus colaboradores para que o planejamento seja executado. Então, isso é um equívoco, né? São os gestores-chefe, né? Não são os gestores líderes, são os gestores-chefe. Isso. Outra coisa que o PC levanta aqui, que eu também acho, é o seguinte, o risco que a gente tem de que o mundo virtual desumanize. Esse é um risco, realmente. A gente é carente mais brasileiro, do abraço, do contato, né? Tem algumas coisas que eu tenho percebido, essa fadiga do Zoom. Videoconferência cansa 10 vezes mais do que uma reunião presencial. Eu me lembro que em março, no IAD, nós fizemos a primeira assembleia do IAD totalmente virtual.
E eu brinquei com vocês depois. Falei assim, olha, parece que se eu tivesse uma semana cortando cana na lavoura, eu tinha me cansado menos do que fazer essa assembleia virtual. Dá uma fadiga. É a fadiga do Zoom. O seu cérebro está conectado com muito mais estímulos, porque você está se vendo na tela, está vendo o outro, tentando entender o que o outro fala, tentando sentir o outro, tentando falar. Então, a atividade cerebral é muito maior e os estímulos são muito maiores. A gente fica realmente muito mais cansado. Fora de que muitas vezes eu estou ali na videoconferência respondendo o WhatsApp, terminando o relatório, fazendo o e-mail. Multitarefa. E de vez em quando, isso é muito comum. Olha que coisa interessante. Uma coisa que tem demonstrado que amplia muito o tempo das videoconferências é que o colaborador, a pessoa que está participando, para mostrar que ele está prestando atenção, e nem sempre ele está no Zap, ele de vez em quando ele quer falar alguma coisa, mas ele está falando não para contribuir com a discussão, ele está falando muito mais para demonstrar que ele está antenado com a conversa. E aí, muitas vezes, uma reunião que poderia demorar 1 hora, demora 2, porque todo mundo quer falar. Isso é uma pegadinha que tem acontecido, que a gente tem que estar atento a isso. Né? Então, assim, e que por toda essa pegadinha, tem o medo de não se sentir competente para dar resposta e perder o espaço, a oportunidade. E aí isso pode evoluir para outras questões. Verdade. Aquilo que você falou, né? Você falou aquele termo, né? Você falou aquele termo. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. E aí eu preciso falar para demonstrar que eu estou aqui, eu existo, né? Preciso me convencer a mim mesma em alguns momentos. É o tempo. O tempo voa. Mas eu quero dizer uma coisa assim dos desafios. Gente, geração analógica, geração digital. Eu sou da geração analógica. Lembra? Eu comecei a live dizendo que eu aprendi datilografia. E hoje eu amo tecnologia. Aí, mas eu sou da geração analógica, esse pessoal novo, essa galera nova, digital. Nós todos estamos na mesma época. Então, todos nós temos condição de acompanhar esse mundo digital, né? Mesmo nós que nascemos analógicos, podemos aprender o digital. Não porque eu nasci no analógico. Então, todos temos competência, né? E aí eu gosto muito da abordagem da programação neurolinguística sobre o processo de aprendizagem, quando ela diz que nós temos 4 estágios de aprendizagem, né? O primeiro estágio da aprendizagem chama de incompetência inconsciente. Eu nunca tinha ouvido falar de Zoom, então eu nem sabia que não sabia usar o Zoom. Aí, de repente, alguém me chamou para a reunião do Zoom. Eu passei para a próxima etapa. Eu tenho uma incompetência consciente. Quando eu falo de incompetência, a incompetência é a habilidade e o conhecimento junto. Então, agora eu sei que realmente eu não sei usar o Zoom. E aí vem o momento fatal. Eu quero aprender ou eu vou me refrear e criar as barreiras e não vou querer aprender para participar desse momento. Então, eu decido aprender. Então, eu passo a começar a aprender e chega uma etapa que daqui a pouco eu estou fazendo, como quem dirige um carro ou uma bicicleta, já estou dirigindo, que é a competência inconsciente. Então, todos os processos de aprendizagem passam por um processo como esse. Então, se você precisa de aprender ferramentas digitais, você pode passar por todas essas etapas. Eu gosto de dizer que se você quer, tá lá no seu coração, esse desejo, essa vontade, esse impulso, não vai ter barreira. Você vai derrubar elas. E aí, Débora, a gente não está negando todas essas dificuldades que a gente já citou aí, né? Do não. ponto de vista de falta de acesso a equipamento. Depois, às vezes, o cara tem equipamento, não tem acesso à rede de Wi-Fi, né? De conexão. Às vezes você tem o equipamento, a conexão, mas não sabe usar a ferramenta. Então, assim, eu acho que nós temos uma série de dificuldades nessa área. Mas eu acho que a gente não pode ter dificuldade de tentar. Essa dificuldade é maior, de não querer usar, sabe? Eu dei o exemplo da minha mãe, ela é um exemplo para mim, da pessoa que está sempre se desafiando e ela, eu sempre sabia a felicidade dela quando ela consegue fazer isso. Eu tive vários colegas de trabalho que nunca usaram o Skype, porque o Skype era muito comum, né? Pra gente se comunicar. Depois a gente começou com o Zoom, com o Teams, com o Meet, mas o Skype era o mais comum. Então, assim, eu tenho colegas que não tinham nem o Skype. O dia que elas fizeram um evento, uma reunião pelo Webex, olha a felicidade dessas pessoas. Elas saíram, elas passaram meia hora para tentar entender e tinham suporte para isso. Mas a felicidade de ter conseguido. Então, isso impulsiona as pessoas. Então, assim, eu acho que é essa coisa que a gente tem que se desafiar sempre. E o mundo digital, ele exige isso.
Eu também tenho trabalhado com... Aqui na Bahia nós temos um trabalho com mais de 800 empreendimentos rurais. Eles não pararam. Essas pessoas continuam trabalhando e estão buscando fazer as coisas, buscando, sabe, resolver os problemas que eles estão enfrentando, se comunicar com os técnicos. A assistência técnica não parou, os processos de compra não pararam. Existe um sistema de licitação que é feito online. As pessoas que não sabiam que estavam na pandemia foram treinadas e estão fazendo. Então, assim, a gente não pode duvidar das pessoas. A gente não pode duvidar porque é produtor rural ou porque é um empreendedor de uma área de periferia. Não, ele faz sim, ele faz. Ele se desafia e ele consegue. E a gente precisa estar dando essa sacudida nessas pessoas e buscando instrumentalizá-los e mexer um pouco com esses modelos que estão aí, né? Estamos chegando no final. O bate-papo está super legal. E quais são as suas falas? Quais são as suas falas finais para a gente deixar aí para a nossa galerinha que está nos assistindo? O que é que você quer deixar como mensagem? Rapaz, as minhas falas finais, acho que eu fui falando no início, no meio. Olha, a primeira coisa é o seguinte. A primeira vez que eu fui fazer uma live, eu fiquei tenso, porque achava que era uma coisa complicada. A primeira vez que eu fui gravar, até hoje eu fico tenso, eu não me dou muito bem para fazer essa coisa de ficar sendo filmado, não. Arturo, meu grande amigo, meu mestre, meu irmão aí mais velho, ele sempre me provocou muito em que seja você mesmo quando está fazendo uma videoaula. E eu não conseguia, eu fico tenso, eu fico duro. Então, para mim, era muito difícil. Aí eu comecei a perceber que as pessoas que estão mandando mensagens tão bacanas, elas fazem de maneira tão simples. E foi por isso que nós combinamos, né, Débora? Eu falei com você, só vale a pena fazer essa live se for gostoso para mim e para você. E se for gostoso para mim e para você, a gente espera que de alguma maneira tenha sido bom para as pessoas que estão ouvindo a gente também, né? Nós não estamos aqui pontificando nada, nós estamos trazendo um pouco da nossa experiência, da nossa visão. E assim, não sei se é fala final, mas uma coisa que eu sempre comento, eu gosto muito de uma fala do Alvin Toffler, e às vezes eu encerro algumas palestras que eu dou, não sou palestrante, mas às vezes me chamam, tem alguns loucos que me chamam, e eu sempre encerro com um slide que diz o seguinte, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Eu tenho isso como um mantra, sabe? Eu estou sempre buscando reaprender, desaprender. Tem uma palavra muito batida que é se reinventar, mas assim, é sair dessa zona de conforto. Hoje tem um termo que eu nem sei pronunciar direito, que é o que as pessoas chamam de uma educação continuada a vida inteira, que é o lifelong learning, né? É o aprendizado da vida, né? Da vida toda, né? Lifelong learning. Que é esse conceito de que a gente vai seguir aprendendo a vida inteira. Não me vejo me aposentando. Eu acho que a gente pode se aposentar com a carteira assinada, mas seguir encontrando coisas que a gente possa fazer, que gerem impacto para a sociedade, que tem a ver com o que a gente gosta, e com qualidade de vida. É isso. Não sei se eu tenho palavras finais, não. Queria ouvir as tuas, na realidade. As minhas palavras finais, eu vou trazer uma pessoa que eu gostaria muito que viesse tomar um chá comigo aqui em casa, mas nunca veio, que é Paulo Freire. Então, lá no livro dele, A Pedagogia da Autonomia, tem uma frase que eu acho encantadora, quando ele diz assim, eu vou até ler, né? Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado. Então, quando o coração da gente quer que a gente se determine, a gente vai atrás. Então, tem uma onda passando aí, galera. Uma onda imensa passando. Você tem duas opções. Meu Deus, que medo. Eu vou pegar a prancha e vou subir em cima dela, vou cair, subir, cair. Eu vou ficar embaixo recebendo a rebordosa, né? Mas vai ser muito mais gostoso subir na onda, o vento passando, e você vendo aquele marzão, e você dizendo, poxa, eu dominei a onda. Porque eu costumo dizer para as pessoas, essa tecnologia não foi feita para dominar a gente, não. A gente é que domina ela. E como seres inacabados, a gente está sempre aprendendo algo, e isso faz a gente não envelhecer, faz a gente ser feliz, faz a gente ser criativo. E Paulo Freire já disse tudo, né? Eu deixo esse recado para todo mundo que está assistindo a live. Somos inacabados. E como seres inacabados, eu não sou, eu estou aprendendo. Eu não sou psicóloga, eu estou psicóloga. Eu não sou um artista, eu estou artista. Eu estou.
inacabada como sou, sempre aprendendo algo novo. Poxa, isso faz tão bem. Vamos aprender. Vamos se abrir para o mundo digital. Cada um no seu tempo. Não precisa de pressão, porque cada um tem seu tempo, né? O rio corre conforme a sua velocidade. E cada um vai entrando nesse mundo sem a pressão emocional do adoecer, mas sabendo que quando aprender, outro mundo vai se abrir. Débora, e assim, eu acho que antes da gente encerrar, eu também gostaria de aproveitar para agradecer a cada uma das pessoas que estavam aqui. Nossa, muito obrigada. Eu vi amigos assim que eu não falo há muito tempo, gente de Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, eu nem consigo ver aqui. Olha, que prazer. Luciano da Goiás Tour, Sueli de Santo Estevão, nossos amigos, que nossa família IAD toda presente aí. Olha, bom demais. Gracita, PC, assim, socorro. Muito grato por vocês terem pegado um tempo da vida de vocês, onde tem um momento de muitas lives, né? Nós estamos com uma profusão de lives, de seminários, de eventos virtuais, e vocês simplesmente param das 6 horas às 7 de uma terça-feira para ouvir Débora e Ricardo. Muito obrigado a vocês. Olha, Luzia Rodrigues está aqui, nossa empreendedora lá do Projeto Infissói e Petróleo, na Cinderela. Luzia, que bom ter você aqui. E aí, ai, que bom, Ricardo, que bate-papo gostoso. Vamos repetir, né? O seguinte, quem está assistindo a gente, que não tem ainda, não está cadastrado na página do IAD, vale a pena se cadastrar no Instituto IADH, tem a página no Instagram. Nós estamos fazendo lives todas as semanas, às terças-feiras, com temas variados e sempre com foco da reconstrução do território. Então, são temas variados, desde a área de microfinanças, de economia, turismo, essa nossa sobre o remoto. Então, vale a pena. Se cadastra aí no site do IAD. O IAD também preocupado com essa necessidade de qualificar a equipe, né, em relação ao mundo virtual. Nós vamos iniciar amanhã já um treinamento com ferramentas digitais para que não seja só Débora, Gileno e Felipe que domine, mas que toda essa turma tenha mais ainda elementos para trabalhar no mundo virtual, gerando mais impacto. Sempre pensando nisso, gerar mais impacto para o público que a gente trabalha. Tá? E se vocês querem que a gente fale de algum tema aí, né? Algum tema legal. Pois é. Se vocês quiserem algum tema legal que está ligado ao desenvolvimento territorial, sugira aí para a gente, que a gente vai lá no nosso time IAD e traz alguém para fazer um bate-papo legal com vocês. Muito obrigada por todos que estiveram presentes. E nossa ideia também é poder trazer, muitas vezes, algum de vocês para ter o papo com a gente. Agora, no geral, foi muito os próprios colegas do IAD, mas a ideia é fazer uma mescla entre colegas, entre empreendedores, certo? Queria mandar um beijo especial para a Ana, que está numa fazenda, uma amiga minha. A internet é super difícil e conseguiu conectar. Beijão aí. Débora, Luzia, vamos fazer uma live. Olha, estou chamando Luzia. Luzia, vamos fazer uma live comigo sobre os desafios da inclusão digital dos pequenos empreendedores. Olha, você adoraria conversar com você sobre isso, viu? Está convidada. Obrigada, Ricardo. Tá bom, foi ótimo conversar com você. Viu? Tchau, tchau. Encerrando.